Graça e paz, tudo bom com vocês? Bom, nós vamos continuar estudando a lição de número 2, que tem por título Cordeiro de Deus, que o tema para nossa memorização, o verso para nossa memorização está em Isaías 53, verso 7. E nós hoje, terceiro tópico, tem o título Os Primeiros Discípulos de Jesus. A pergunta diz assim: identifique alguns dos primeiros discípulos de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 18 e o verso 20, até o verso 21 diz, mas eu vou ler na Bíblia, porque aqui está verso 18 e 21, mas eu vou ler na Bíblia, Mateus 4, verso 18 ao 21, que diz assim: andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. O verso 21 diz assim: passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então aí a gente já sabe a resposta, né? Quais foram os primeiros discípulos de Jesus? Foi Simão Pedro, né? O seu irmão André, e depois Tiago e João o Evangelista. Ok? Então essa resposta é bem tranquila, né? Fácil de identificar na palavra de Deus. E quanto tempo durou o primeiro encontro com o Mestre? E aí em João capítulo 1, versos 38 e 39, a resposta também é bem fácil de identificar. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Passaram um dia com Jesus. O primeiro encontro foi de um dia. Amém? É interessante o comentário dizer que, olha, um dos dois que seguiram a Jesus foi André, irmão de Simão, e o outro foi João, o evangelista. Eles foram os primeiros discípulos de Cristo, movidos por um impulso irresistível. Eles seguiram Jesus ansiosos para falar com ele, e ao mesmo tempo admirados e em silêncios, perdidos no significado avassalador dos seus pensamentos. A pergunta na cabecinha deles era: será esse o Messias? Eles estavam ansiosos. E o Senhor Jesus sabia que eles estavam logo atrás dele e sabia também das suas ansiedades. Mas ao virar só fez uma pergunta para eles, né? Que buscais? E aí a gente já leu aqui no texto a resposta deles. Que Deus nos abençoe para que nós também sejamos discípulos ansiosos para aprender mais de Jesus. A pergunta B diz: o que os primeiros discípulos fizeram logo após encontrar Jesus? João capítulo 1, versos 41 e 42, também muito fácil de entender a resposta. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Assim que os discípulos encontraram Jesus, eles foram buscar mais pessoas para apresentá-lo. E que esse seja o nosso desejo. Nossos pais, nossos irmãos e irmãs, nossos parentes, amigos, vizinhos, vamos levar essas pessoas a conhecer o Mestre? Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar o trabalho dos discípulos. Amém? Permitindo Deus, eu aguardo você amanhã para nós continuarmos estudando essa maravilhosa lição. Até lá!